Lajeado não vai ter o dia D da campanha de vacinação contra a gripe. Senado aprova a obrigatoriedade do uso de faróis em rodovias. Na série produzida pela Rede Prosa, conheço um bairro de Santa Maria que foi remodelado a partir de projeto de estudantes. E ainda a LAF enfrenta a equipe de Minas pela Liga Nacional. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa tarde. Amanhã é o dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe, mas em Lajeado a ação foi cancelada pelo baixo estoque de vacinas. O Rio Grande do Sul deixou a critério de cada município a decisão sobre a abertura dos postos de vacinação amanhã. A Secretaria de Saúde de Lajeado optou por não participar da mobilização. Lajeado tem em torno de 19 mil pessoas nos grupos considerados de risco, com prioridade para receber a vacina contra a gripe. Dessas, em torno de 40% foram imunizadas. Há uma boa busca de vacinas neste momento, aliada a uma condição de desabastecimento. Quer dizer, nós não recebemos 100% das vacinas, muito menos que isto, e no dia de anteontem, quarta-feira, final da tarde, tinha 1.300 doses e durante o dia de ontem muita gente vacinou ainda. Então, neste momento, nós estamos aguardando a definição na 16ª de quantas doses nós receberemos durante o dia de sexta-feira. Como não temos a certeza de que haverão doses suficientes para uma campanha no sábado, nós, por prudência, para evitar que as pessoas vão para a fila do posto de saúde buscar vacina e que não tenha vacina, nós cancelamos, inclusive em respeito às pessoas que eventualmente não conseguiriam a vacina no sábado e nem na segunda-feira. Na segunda-feira, início da campanha, a Unidade Central de Saúde do bairro São Cristóvão tinha filas para vacinação. Hoje, a busca está menor. A gente atendeu mais ou menos umas 245 crianças, né? Então, assim, querendo ou não, assim, para essa semana que se iniciou, a gente está tendo um bom atendimento. Dessas a gente chegou a fechar em 1.340 doses. Enquanto mais doses não chegam, a aplicação das vacinas é feita somente nas unidades centrais dos bairros Montanha, São Cristóvão e Centro. Neste momento, até que os estoques estiverem normalizados, serão esses 3 postos. Quando o estoque estiver mais amplo, nós retomamos em todos os postos de saúde, como na segunda, terça e quarta-feira aconteceu. E esperamos que semana que vem continue assim essa procura, porque é importante a vacinação. Agora, no final da manhã, a Secretaria de Saúde de Lajeado recebeu mais 5.000 doses. Mesmo assim, o dia D está cancelado na cidade. As doses vão ser distribuídas para que todos os postos de saúde estejam vacinando a partir da segunda-feira. Lembrando que a unidade do centro tem horário estendido até às 7 horas da noite. A Secretaria Municipal da Saúde de Estrela encaminhou por meio do Sistema de Regulação do Sistema Único de Saúde mais de 10 mil pacientes para a realização de consultas ou exames especializados em diversos hospitais do estado. Esse número se refere aos 3 primeiros meses desse ano, mas chama atenção o percentual de usuários que não compareceu às consultas, o que acaba prejudicando toda a rede de atendimento. O percentual mais alto, conforme a Secretaria, é verificado nos agendamentos para Porto Alegre, onde os faltosos chegam a 35%. Domingo tem Festa do Trabalhador em Lajeado. O evento vai ser às 2 horas da tarde no Parque Professor Teobaldo Dick. E a seguir, Senado aprova a obrigatoriedade do uso de faróis em rodovias. Com o fechamento do cadastro eleitoral previsto para o dia 4 de maio, os 8 cartórios eleitorais da região atendem nesse sábado e domingo. Quem quiser solicitar título de eleitor deve apresentar carteira de identidade, trabalho, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência. Os homens ainda precisam do certificado de quitação do serviço militar obrigatório ou de prestação de serviço alternativo. Em Lajeado, o atendimento vai ser das 11 da manhã até às 6 da tarde. A vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul começa domingo. Para essa etapa, o governo do estado vai doar vacinas aos produtores que possuem até 10 animais, o que representa 38% dos pecuaristas gaúchos.
Para que recebam as doses, os produtores precisam estar enquadrados no PRONAF. O Rio Grande do Sul é o único estado brasileiro a doar vacinas contra a febre aftosa. A campanha de imunização vai até o dia 31 de maio. Há 14 anos, o estado é livre da doença. O último foco foi registrado em 2001. O Senado aprovou essa semana uma lei que obriga o uso de faróis baixos em rodovias mesmo durante o dia. O projeto prevê penalidade de 4 pontos na carteira nacional de habilitação e multa de R$ 84,13 para quem descumprir essa obrigatoriedade. A lei ainda precisa ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff, só que com o representante da Polícia Rodoviária Federal de Lajeado, policial Franco, quais os benefícios que utilizar a luz durante o dia pode trazer aí para o trânsito nas rodovias? Na verdade, essa lei já existe em diversos lugares e não é novidade a importância da utilização dos faróis baixos, mesmo durante o dia. Uma própria resolução do CONTRAN já orienta essa utilização, embora não a torne obrigatória. Na verdade, a utilização dos faróis baixos, principalmente os carros mais escuros, como cinza, preto, facilitam bastante a visibilidade dos veículos por parte dos outros motoristas e por parte deles próprios também, dos que utilizam. E acredita-se que em torno de uns 3 quilômetros aumenta a visibilidade aí dos outros veículos, o que pode ser muito importante no caso principalmente de ultrapassagens. E hoje o que a lei prevê referente ao uso da luz durante o dia? Durante o dia o que nós temos hoje é em túneis, utilizar a luz baixa e também em caso de neblina, chuva forte, cerração, só que não se fala em luz baixa, se fala em pelo menos as luzes de posição. O que não é muito eficiente, o melhor mesmo, sem dúvida alguma, é utilizar a luz baixa, mesmo durante o dia, não só em caso de chuva. Aí se for sancionada a lei e a obrigatoriedade da luz baixa durante o dia, quais os benefícios que isso pode trazer? Você acha que vai evitar o número de colisões frontais? Isso é um problema hoje nas estradas? Sem dúvida é um problema, principalmente as colisões frontais, elas são causas de morte de muitas pessoas e em outros países que já existe essa lei, se evidenciou aí uma diminuição contundente do número de acidentes e principalmente do número de mortes nas rodovias. Então, sem dúvida, viria a somar e a melhorar o trânsito nas rodovias aí e também na nossa BR-386. Tá certo, muito obrigado, Franco. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Ronaldo. Hoje à tarde, o sol continua aparecendo acompanhado de algumas nuvens. No período da noite, as marcas voltam a despencar. Amanhã, o ar polar segue atuando sobre o território gaúcho e o dia deve ser de sol. Veja então as temperaturas para o final de semana. Termina hoje o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. A Receita alerta que os contribuintes devem ficar atentos quanto ao horário. O serviço de recepção das declarações vai ser interrompido à meia-noite. Quem perder o prazo de entrega está sujeito a multa de R$ 165,74 ou de 1% do imposto devido por mês de atraso, prevalecendo o maior valor. A multa máxima pode chegar a 20% do imposto devido. O consumo de energia no país chegou os primeiros 3 meses do ano com queda acumulada de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando uma demanda de 115.857 gigawatts-hora. Os dados fazem parte da resenha mensal do mercado de energia elétrica relativo ao mês passado, mas que trazem também números acumulados entre janeiro e março. A resenha mostra a continuidade da queda do consumo de energia em março, puxada pelo setor industrial, que fechou o mês em queda de 6,52%. Em Santa Maria, na região central do estado, um dos locais símbolos do período ferroviário é a Vila Belga. Mas o que muitas pessoas talvez não sabiam é que existiu outra vila operária na cidade. Para resgatar a história e preservar esse espaço, foi desenvolvido um projeto de pesquisa. A reportagem da TV Unifra, parceira da Rede Prosa.
A Vila Belga é um dos cartões postais de Santa Maria. As casas foram construídas entre 1901 e 1903 e serviram de moradia para os funcionários da empresa Companhia Auxiliar de Estradas de Ferro no Brasil. Toda a estrutura dela é baseada nas vilas operárias europeias, até porque quem geria a estação férrea no período da chegada dela é uma instituição privada belga. Então, ela foi construída nesses padrões de vila operária para a moradia dos técnicos da aviação férrea. A Vila Belga não tem somente as casas de moradia para os técnicos da aviação férrea. Há também aqui a cooperativa que vai abastecer as famílias desses ferroviários, desses técnicos. Também serão construídas duas escolas. Todas essas construções, elas estão dentro da mancha ferroviária de Santa Maria. Mas se engana quem pensa que este seria o único espaço destinado aos ferroviários. É o que mostra a pesquisa intitulada Muito Além da Vila Belga, que foi realizada por 2 professores e 6 acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifra. O projeto faz um resgate de condomínios residenciais horizontais de meados do século XX aqui em Santa Maria. Essa ideia surgiu de uma leitura que a gente fez de um material existente de um pesquisador de São Paulo, chamado Nabil Bonduc. O professor Nabil, ele fazia uma pesquisa sobre habitação popular em todo o Brasil. Nós vimos nessa publicação que Santa Maria era citada como uma cidade que continha, né, vilas operárias. Evidentemente, a Vila Belga é uma vila operária de conhecimento geral. Nós queríamos saber outras, já que Santa Maria era um centro ferroviário por excelência. Foi então que os pesquisadores descobriram a Vila Valdemar Rodrigues, que fica no bairro Carolina. Ela seria composta por 55 casas e acredita-se que a construção das residências teve início no ano de 1950, sendo inaugurada em 1960. Para compreender este espaço e resgatar o patrimônio histórico ferroviário, os integrantes do projeto utilizaram mapas de época encontrados na Prefeitura de Santa Maria. A partir desses mapas, nós fizemos visitas ao local e fizemos medições nas residências existentes. E a partir, então, dessas medições, acabamos construindo modelos em 3 dimensões e também fizemos graficação 2D, em 2 dimensões, né, no AutoCAD. E quando a gente fez a pesquisa, nós não achamos essa vila, foi até difícil de achar ela. É isso para mostrar que a população de Santa Maria não tinha conhecimento dessa vila. E até um fato engraçado que quando nós chegamos na Vila Carolina em si, eles nos corrigiam, não, aqui é Vila Valdemar Rodrigues. Nós gostamos que seja chamada como Vila Valdemar Rodrigues. Algumas residências mantêm a infraestrutura original, como esta, que é composta por 6 cômodos. No local, vive há 18 anos o professor Oswaldir, mais conhecido como Chico. Para ele, a pesquisa é fundamental na recuperação de parte da história ferroviária de Santa Maria, que até então estava esquecida. Ele veio com muita importância porque mostra para a cidade, para as pessoas, que também existe uma outra vila oriunda da aviação férrea, além da Vila Belga. E uma coisa importante, assim, que nós ficamos do projeto da malha ferroviária, o mancha da ferrovia. E nos deixou fora. E nós somos filhos de funcionários da rede. E nós ficamos fora. Então, esse projeto, ele vem, assim, fechar com tudo aquilo que a gente pensa. As pessoas aqui que têm uma representatividade na vida. É possível encontrar moradias geminadas ou isoladas. O interior das residências, que ainda possui a infraestrutura original, tem divisórias de madeira. Já a parte externa é de alvenaria. Estas e outras peculiaridades das construções dos anos 50 foram analisadas pelos acadêmicos. Consegui colocar em prática as teorias que eu tive no caso do 7º semestre, que foi a disciplina de Teoria do Restauro, e no 8º semestre, o ateliê para existência, que é, no caso, restaurar uma estação ferroviária. E isso foi muito interessante, porque a gente tem a história de Santa Maria, que é basicamente toda baseada na ferrovia, na história ferroviária. E
Isso, como aluno, foi muito bom. O fato das calçadas serem bem mais largas de como elas são feitas hoje em dia. E o planejamento foi muito mais organizado, planejamento urbano. Aquela época teve mais qualidade. Após o levantamento e redesenho das casas, o próximo objetivo dos pesquisadores é o tombamento, ou seja, o reconhecimento da Vila Valdemar Rodrigues para que ela possa ser considerada um patrimônio histórico de Santa Maria. Outro objetivo do projeto é o de que o local seja incluído na Mancha Ferroviária, conjunto arquitetônico que possui elementos que identificam a ferrovia. E a seguir, a LAF tem desafio em Minas pela Liga Nacional de Futsal. A Secretaria da Educação recebe inscrições de alunos para passe livre estudantil até o dia 15 de maio. O programa auxilia com uma porcentagem pequena sobre a passagem mensal paga pelo aluno, proporcional ao número de dias que frequenta a faculdade. A Secretaria de Lajeado fica na Rua Borges de Medeiros, número 370, em frente ao ginásio da Escola Madre Bárbara. O passe livre estudantil é concedido aos estudantes que comprovarem até um salário mínimo e meio de renda por família e que cursem faculdade em outro município. Agora a Liga Nacional de Futsal. Na próxima semana, a LAF enfrenta o time de Minas. O jogo é em Belo Horizonte e marca o confronto das duas equipes que buscam a primeira vitória do campeonato. No sábado, jogando no Complexo Esportivo da Univates, a LAF e Jaraguá fizeram um jogo que foi marcado pelo equilíbrio. No placar, tudo igual. 3-3. Conseguimos fazer um jogo equilibrado contra um adversário de muita qualidade, um adversário que vai representar o Brasil na Libertadores. Então a gente fica feliz não pelo resultado, mais uma vez, mas sim por aquilo que a equipe produziu. Então tem muita coisa aí pela frente, muitos jogos pela frente e o crescimento tem que ser gradativo. Já a equipe de Minas empatou com a Soeva na primeira rodada. E na sexta-feira, em jogo válido pela segunda rodada, foi derrotado pelo Umuarama por 6-5. A promessa é de jogo duro. As duas equipes chegam para o confronto com a mesma pontuação na tabela. A nossa equipe tem essa característica, né, de equilibrar o jogo com bastante marcação. E lá não vai ser diferente, porque eles gostam de jogar. O nosso time vai marcar bastante. Cada jogo da Liga é resolvido no detalhe, como foi contra a Jaraguá, como foi contra o Atlântico. Minas, por jogar dentro de casa e pela característica dos seus atletas, é uma equipe que se expõe bastante. Então nós precisamos ter tranquilidade para que daí sim a gente consiga fazer um jogo com equilíbrio tanto defensivo como ofensivo e passar a sonhar com essa vitória. No ano passado, os times se enfrentaram em Lajeado. Em jogo válido pela 10ª rodada da Liga Nacional de Futsal, a LAF fez 3-0 na equipe de Belo Horizonte. E quem marcou 2 vezes foi Gessé, que agora vai estar do outro lado da quadra. O Minas é uma das equipes que mais investiu, né? Trouxe jogadores de seleção, pegou o Gessé, que era jogador nosso de 2015, uma contratação do Cício, do Bruninho, Zequinha, então jogadores de muita qualidade. É claro que a filosofia pela permanência do treinador, passa a ser a mesma filosofia de trabalho, mas a qualidade aumentou bastante. Então a gente também vai procurar estudar bastante a equipe deles, ver qual o tipo de jogo nós podemos implementar para que a gente consiga aí sim sair vencedor desse confronto. E quem estava naquele jogo é o Lucas. O estilo de jogo deles não mudou, é um jogo de muito toque, muita aproximação, eles gostam de bastante escapada, não tem tanto aquele jogo de referência de pivô. Eles contrataram bem, levaram jogadores certos para fazer um grande time, então eu acredito que vai ser muito mais difícil esse ano do que foi ano passado. Já o Ala Didi não estava no confronto do ano passado e também não joga esse ano. O atleta rompeu o ligamento lateral do joelho e para por cerca de 1 mês. Estava confiante, estava conseguindo ajudar o time, mas agora é passar força aí de fora e focar na recuperação. Graças a Deus não foi tão grave quanto eu imaginei. Então daqui a pouquinho a gente já está de volta e colaborar aqui de fora na torcida agora. Na tabela são apenas 2 posições de diferença, mas na estrada as coisas são um pouco diferentes. Cerca de 1.700 quilômetros separam Lajeado de Belo Horizonte. E aí é preciso pegar o avião.
O grupo embarca na segunda-feira de manhã para a capital mineira. Na verdade, causa um desgaste a viagem, né? Sempre melhor para quem está jogando em casa. Até mesmo quando vamos um dia antes, que ano passado a gente fez muito, a gente não chegava no 100% da nossa capacidade física como é em casa. Mas isso a gente já está acostumado e tem que reverter, simplificar o jogo, talvez não conduzir tanta bola lá, fazer um jogo mais de segurança, até por a gente estar um pouco mais desgastado. A edição de hoje fica por aqui. Eu volto na segunda ao 12h15. Mais notícias você confere logo mais às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Tenha uma boa tarde e um ótimo final de semana.